Olá, pessoal, muito prazer. Me chamo Camila, mais conhecida como Camis, e eu estou colaborando aqui com o Lucas nesse módulo de Fundamentos de Programação e Desenvolvimento Web. E na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês o tópico arquitetura de projetos. Mas afinal, o que é arquitetura de projetos, né? Dentro de um contexto de software, quando a gente fala de arquitetura, é muito comum a gente associar arquitetura à construção civil, né? Ao pensamento do arquiteto ali na criação da planta, da distribuição dos cômodos da casa, na comodidade, do conforto, no aproveitamento do espaço. E no contexto de software, não é muito diferente. A arquitetura de projetos é definir a estrutura de um sistema, né? A gente fala sobre componentes, né? Definir ali os componentes, como eles se relacionam, escalabilidade, segurança e desempenho, né? São os tópicos assim que a gente consegue associar à arquitetura quando a gente fala de projetos de software. Por que é importante, tá? Por que é tão importante a arquitetura de software? A gente tem que sempre ter em mente que o software, o projeto, o sistema, ele sempre está crescendo, ele sempre está evoluindo, os componentes mudam, a funcionalidade pode mudar também. E um exemplo que eu quero trazer aqui para vocês, lembrarem dois, na verdade, né? O Instagram, né? Quem lembra do Instagram quando ele começou, como era o design, como era o layout, como eram as funcionalidades dele, né? Ali, quando ele foi criado, e como ele é hoje. Outro exemplo também é o YouTube, né? Antigamente era bem diferente a proposta do YouTube, como ele funcionava, né? Tinha aquela aba, não sei se todo mundo vai lembrar, mas em alta, né? Que ali mostravam quais eram os vídeos que estavam sendo mais assistidos, que hoje em dia já não existe mais, né? O que a gente vê hoje é aqueles shorts, né? São aqueles vídeos curtos, onde a gente vê isso também dentro do Instagram, TikTok, né? Que são aqueles vídeos curtos. Por quê? Os projetos crescem, o código muda e o comportamento também muda, né? Então, se a gente pensar na arquitetura lá no passado, como era construído aquilo lá no passado, funcionava, né, para aquela geração. E agora mudou, o comportamento mudou, então o software ele precisa evoluir e acompanhar. E por que ele é importante também? Porque as pessoas entram e saem, né, do projeto. Então, ter arquitetura definida vai facilitar o entendimento, independente de quem tiver ou não dentro do projeto, quem for mexer ali com aquele código, né? Eu quero destacar aqui que, durante essa aula, eu não vou focar na questão do código em si, mas no pensamento arquitetônico. Quais problemas podem ser enfrentados se você não organizar o código, e até trazer alguns relatos e alguns exemplos, inclusive dos que eu já vivenciei, para entender e não focando muito na linguagem, tá? Mas no pensamento da arquitetura em si, para vocês entenderem. Vamos fazer uma analogia aqui, porque assim, tudo funciona no início, né? Você faz ali um projeto, você começa ele pequeno, ele funciona, mas à medida que ele evolui, ele pode enfrentar alguns problemas técnicos e ficar muito mais difícil de você trabalhar se ele não tiver uma arquitetura definida. Eu vou usar uma analogia aqui simulando um contexto de restaurante, porque é para ficar um entendimento fácil. Imagina que você foi contratada para trabalhar numa pizzaria. E aí a sua função é montar pizzas, né? Fazer a pizza. Te colocam na cozinha, não te explicam onde estão os utensílios, onde estão os ingredientes, e você precisa fazer essa pizza. Agora imagina que você chegou lá, chegou o primeiro pedido. O primeiro pedido é uma pizza de é, portuguesa. E aí você chega na cozinha e pergunta onde está a farinha para você poder fazer a massa. Você não sabe. A pessoa que está lá também não sabe te dizer, porque o outro cozinheiro que trabalhava lá, né, outro pizzaiolo que trabalhava lá, sabia onde estava, mas as outras pessoas não sabem onde está. Você também precisa saber onde estão as ferramentas, os utensílios para você poder produzir a massa, os ingredientes, onde está o queijo, onde está o palmito, onde está todos os ingredientes. Se você não tem clareza de onde estão, fica muito mais difícil. Você pode procurar, pode conseguir montar a sua pizza, mas vai ser muito mais trabalhoso você descobrir e vai demorar o dobro do tempo, né? Então, o que seria uma cozinha organizada nesse contexto, tá? Você saber onde estão os ingredientes terem um lugar fixo, você saber quando você vai utilizá-los, porque você não necessariamente utiliza o mesmo ingrediente para uma pizza só. Você pode precisar usar o ingrediente para outras pizzas, que vocês vão ver mais adiante o que seria isso. Então, entender a arquitetura nessa analogia, como uma questão de organização, estrutura, né? Você saber onde está cada coisa, onde você vai encontrar, onde aquilo está organizado, está posicionado para você saber utilizar.
Algo muito importante que eu queria destacar aqui para vocês, né, que é muito comum quando a gente está aprendendo a programar, é a gente focar na escrita do código. E é normal isso, né? Ainda mais nos módulos fundamentais, onde a gente está aprendendo a desenvolver, a gente precisa aprender a escrever código. Só que quando a gente fala em arquitetura, né, quando a gente fala em programação, a gente precisa entender que não é só escrever código, tá? Programar é entender como tudo se conecta, porque existe um início, um meio e um fim. Quero que você guarde muito bem essa informação para que você consiga associar nos próximos tópicos que vão ser abordados na aula. Vou usar um exemplo de que aconteceu comigo na minha jornada de quando eu estava aprendendo a programar. Eu coloquei essa imagem aí onde vocês podem ver que tem vários botõezinhos em azul, né, chamado de Call to Action, que é aquele botão que a gente chama uma ação, e pode ver ali que ele aparece em múltiplas telas, né? No meu primeiro projeto, eu desenvolvi uma primeira tela, com um botão lá, todo bonitinho, me sentindo linda, maravilhosa. Só que o projeto foi evoluindo, foi criando mais páginas que também precisariam utilizar esse mesmo botão. E o que eu fiz? Eu pegava o código dessa primeira página que eu criei, colava na próxima página que seria usada. Se tivesse mais uma página precisando de novo usar esse mesmo botão, eu ia reproduzindo e assim sucessivamente. Só que qual o problema? Em determinado momento pegaram para mim e falaram assim que precisavam mudar a aparência do botão, a estrutura do botão. E qual que é o problema disso tudo? Eu tinha que voltar tela por tela para poder mudar, né, esse botão. Ali no exemplo da tela que a gente vê ali na imagem, ele está azul. De repente falaram que o botão precisaria ser vermelho e não é mais quadradinho redondo. Então eu tinha que entrar tela por tela para fazer essa alteração nesses botões, né? Se a gente considerar um sistema complexo, com várias telas, fica muito trabalhoso. E durante o hackathon, né, que foi inclusive aqui pela hora de Juice, eu tive ali contato com outras pessoas da área, né, que já tinham mais experiência que eu, e elas me apresentaram o conceito de componentização, né, do framework ali, né, mais à frente, em outros módulos vocês provavelmente verão. O que seria isso? O componente, tá? Você cria um botão em um lugar, um botão é um componente, e você chama ele numa outra página. Aí o que acontece? Ao invés de você ficar copiando e colando, copiando e colando, copiando e colando em várias páginas o mesmo botão, existe ele só num ponto lá, chamado botão, e onde você precisa utilizar, você só chama ele, você endereça ele. Preciso mudar o formato do botão, a cor do botão, você só altera nesse componente, tá? Ao invés de alterar página por página, ele é uma funcionalidade, ele é um componente separado que é reutilizado em outras páginas do código. Então, se você precisar alterar a estrutura, você não vai alterar mais um por um. Você começa a alterar ali no componente e automaticamente já muda em toda a página. Foi algo que eu aprendi, foi muito valioso para mim. Quando eu aprendi, eu fiquei muito, meu Deus, dá para fazer muito mais coisa, é muito mais fácil. E eu percebi que era possível começar a simplificar, né, esses códigos de forma geral. Se você pensar, se você parar para pensar em organização. E em alguma das lives, eu não sei qual, do que o Joel falou, o Joel, né, nosso querido Joel, ele menciona que se você estiver copiando e colando, copiando e colando, copiando e colando repetidamente, tem alguma coisa errada aí. Dá para simplificar. E sim, sempre dá para simplificar. Eu quero deixar uma observação importante desse exemplo que eu estou utilizando, por ele ser uma questão visual, de uma prática que eu entendi ali de arquitetura, tá? De você organizar o código. Não necessariamente a arquitetura trata-se apenas de front-end, tá? Mas, de modo geral, pode ser para arquitetura de dados, arquitetura de back-end, existe uma ampla gama de possibilidades. A ideia aqui é vocês entenderem o que seria arquitetura, né? É o pensar, né? Então, não fixem nesse exemplo apenas, mas entendam que é algo que pode evoluir, independente do exemplo aqui que está sendo dado, tá? Eu não estou focando na linguagem ou no conceito em si, mas na ideia, tá? E o mesmo problema pode existir no back-end, tá? Se você repetir um botão numa página já é ruim, imagina você ter que repetir uma lógica de código várias vezes, né? Repetir nunca é bom, tá? A arquitetura serve para evitar repetição, para evitar essa manutenção cansativa que é inviável, no caso do que aconteceu comigo, né? No caso de ter que ficar alterando tela por tela, você tem que pensar o software de uma maneira diferente. E aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, utilizando o Excel mesmo para ficar de forma simples e visual, de como isso funciona. Eu estou usando aqui um exemplo de que uma escola, diretora de uma escola, me contratou para desenvolver um sistema de notas para professores e alunos da escola. E ela me pediu a seguinte visão: ela precisava de 3 telas.
Uma era a visão do professor, onde ele lançava as notas. A segunda era a visão do aluno, onde ele podia visualizar notas da disciplina desse professor. E a terceira visão era do boletim com todas as notas de todas as disciplinas que os alunos viam, né? Ou seja, o boletim completo. Em todas as telas, a gente tinha ali a possibilidade de visualizar notas, média e resultado. Como regra de negócio, foi definido que para aprovação do aluno ou reprovação, a média da nota seria aritmética, notas e atividades, e a média para aprovação seria média 6. Exemplo aqui, mostrar na tela. Eu utilizei aqui um exemplo com o Excel mesmo, para a gente visualizar isso de forma mais simplificada, tá? Do que eu quero dizer, mais ou menos. Aqui é a visão do professor, onde ele vai, eu, no caso, a professora Camis, vai entrar aqui no sistema para lançar nota. Então, eu fui e programei bonitinha essa tela, ali onde o professor lança a nota de atividade, prova, e aqui ele teria a média, né? E aqui, para o final, o que a diretora solicitou, a validação de regra de negócio, que é, se a média for maior ou igual a 6, o aluno é aprovado, se não, ele é reprovado. Então, fui e montei essa tela aqui, né? A visão do professor para lançar a nota do laranjinha. Aqui é o aluno visualizando que o professor lançou sua nota, né, nessa disciplina. Novamente, a mesma regra de negócio, né? De novo, se a média, né, que está aqui, média, for maior ou igual a 6, se for verdadeiro, é aprovado, se não for, reprovado. E aqui, por fim, né, nessa mesma disciplina de arquitetura de software, novamente, coloquei aqui essa funcionalidade, se a média for maior ou igual a 6, é aprovado, se não, é reprovado. Imagine isso aqui como um sistema onde eu criei cada tela, onde isso está sendo visualizado, tá? Só que aí a diretora liga para mim e fala a seguinte informação: Camis, a partir de agora, a média não é mais, a média para aprovação, ela não é mais 6. Teve uma definição do Ministério da Educação e a média de aprovação agora é 5. Então, o que eu vou fazer? Eu, como programadora, vou ter que voltar lá no meu código, vir aqui na telinha da visualização, obviamente muito mais complexo, né, que é código, mas vou ter que vir aqui na telinha da tela do professor e alterar a média para 5, né, para saber se esse aluno é aprovado ou não. Aí, no caso, já mudou para aprovado aqui. Vou ter que ir novamente aqui na tela específica da disciplina, para aprovado ou não. E a visão do boletim do aluno, de aprovado ou reprovado, novamente. Vocês percebem que eu estou fazendo a mesma coisa em múltiplas telas? Isso poderia ser simplificado de uma maneira que eu não precise ficar repetindo esse código. Porque se a gente imaginar num contexto em que esse código se expande, né, em que ele aumenta de tamanho, em que, sei lá, tem mais telas, tudo isso, à medida que vai crescendo, fica muito mais complexo e difícil. E é muito provável que, em algum momento, se der de algum bug em algum ponto, é mais difícil de rastrear. Se tiver algum erro ou precisar também de alguma manutenção, ele fica muito mais complexo, né, à medida que o sistema evolui. E a longo prazo não é escalável, tá? É muito mais difícil de você rastrear, enfim. Só que só para vocês entenderem um pouquinho de contexto de arquitetura, tá? Agora vamos lá. Ela pediu para mudar a regra 6. Como eu poderia fazer isso no contexto de software? Eu tenho aqui definido um campo em que a aprovação, onde a média mínima para aprovação é 5. Isso foi definido pela diretora, é 5. Então, como é que ficaria isso aqui? Ao invés de eu ir código por código, dizer que a média foi aprovada, eu só chamo esse componente aqui, ó. Mudei a lógica aqui. Eu estou apontando para a regra de negócio aqui, né? Onde eu estou chamando essa regra de negócio e dizendo que o aluno foi aprovado ou que o aluno foi reprovado. Eu não preciso mais vir nesse componente, componente por componente, e mudar tela por tela, né? Porque a partir de agora, que eu tenho definido aqui, eu consigo mudar. Se amanhã ou depois ela falar que a média é 7, eu só venho aqui e altero para 7. E automaticamente a gente já vai ter essa alteração aqui, ó, reprovado, reprovado, reprovado. E nas demais disciplinas, né, que teve aqui a média acima, foi aprovado. Ou seja, eu não estou mais repetindo o código. Então, tendo essa separação, essa visão clara dos componentes, fica muito mais fácil de você manter a escalabilidade desse projeto, né? Se amanhã ou depois também a média não for mais ponderada, né? Perdão, não for mais média aritmética, virar média com distribuição de pesos. Então,
tenham em mente isso, tá? Na construção do código. Dito isso, né, com esse exemplo dado ali sobre a questão da componentização, lembrando que é um exemplo para entender que o código pode ficar complexo, que ele pode dar mais trabalho para fazer manutenção, pode ficar mais trabalhoso para rastrear. Quais tipos de arquiteturas que existem, né? Eu vou trabalhar aqui com vocês três, para vocês entenderem, mas existem diversas, tá? E o que significa você entender uma estrutura de arquitetura? Você entender a estrutura de uma arquitetura, tá? Você não precisa memorizar, mas você entender o tipo de estrutura de uma arquitetura, você entende como aquele código foi montado, né? Ele te ajuda entender como aquele código conversa, como ele foi construído e o que ele está fazendo. E uma dica que eu dou é sempre siga o fluxo da informação. Lembrando, toda informação tem começo, meio e fim, como eu trouxe anteriormente. Aqui eu trouxe um exemplo de arquitetura monolítica. Monolítica é aquele código que geralmente é muito comum a gente desenvolver quando a gente está aprendendo a programar, tá? A gente constrói ele tudo em um único lugar. Tudo vive junto, a chamada para API, né, para buscar nota, para postar nota, para a chamada de rotas, sei lá, o lançamento de notas, enfim, tudo funciona em outro lugar. Isso funciona quando a gente está criando um MVP, né? Quando a gente quer validar uma ideia, quando a gente está fazendo um teste e também quando a gente está aprendendo. Só que a longo prazo, pensando em código, isso começa a ficar insustentável, tá? Para a questão de manutenção e rastreabilidade de código. E aqui a gente entra no conceito de arquitetura em camadas, tá? Vamos lá. Vamos entrar no primeiro tópico de arquitetura. A gente vê a monolítica, né? Que é comum a gente usar ali quando está desenvolvendo algo de início para validar algo, mas que não é escalável. Então, como é que a gente começa a organizar isso para a gente entender, para a gente separar as responsabilidades? Primeiro, arquitetura em camadas. Você tem que entender o que ela responde. Na arquitetura em camadas, a função ela é mais técnica. Ela trabalha pensando no em quem é responsável por quê. Um exemplo comum, muito comum da arquitetura em camadas, é a gente trabalhar com controller, service e repositório. No controller, ali é onde a gente está fazendo a chamada para API, né, para buscar a nota, postar nota. No service, ali é onde tem as regras de negócio, né, que é aquela parte lógica que a gente chama, e o repositório é a questão de acesso a dados, é onde está armazenado esses dados, onde eu vou buscar. Esse é o foco, tá, da arquitetura em camadas, ele está separado tudo bonitinho, para a gente entender a estrutura do código. Outra arquitetura muito comum, tá, é a arquitetura Model View Controller. E o que ela responde, tá? Sempre pense o que ela responde, o que ela está buscando essa arquitetura. O foco do MVC não é só na organização dos dados, ele também trabalha a questão da interface, né? Em como você organiza os dados, interface e fluxo. Como assim? Como é isso? No MVC, a gente pensa muito em telas, tá? A gente pensa, por exemplo, quando a gente estiver ali, o professor estiver usando aquela tela, a interação vai ser com aquela tela do notas, do aluno vai ser outra tela e do boletim vai ser outra tela. A gente desenvolve o sistema e as camadas dele pensando nesse controle de telas, né? Então a gente chama de MVC porque é isso, Model View, né? Os dados e a visualização está ligado àquilo como usuário. Eu penso no usuário na hora que eu estou desenvolvendo esse tipo de arquitetura. Uma comparação aqui para vocês entenderem a questão da camada do MVC, assim, questão técnica. Pense que camadas, ele está focado na organização técnica. Então, por exemplo, essa parte calcula a média, essa parte vai acessar o banco, e essa parte vai receber a requisição, né? Postar a nota, buscar a nota, enfim. Já no MVC, o foco são as telas. Aqui estão os dados, né? Ele foca na interação. O professor quer lançar notas, né? Aqui estão os dados, aqui está a tela, e aqui está quem coordena, né? Pela parte do controle. Então, arquitetura em camadas, ele vai estar organizando o código para que cada parte tenha uma responsabilidade técnica. O MVC, ele vai pensar no usuário interagindo. Vale destacar que todo MVC é uma arquitetura em camadas, mas nem toda arquitetura em camadas é um MVC. E retomando aquilo que eu trouxe anteriormente, né, que programar não é só escrever código, é entender como tudo se conecta, início, meio e fim. Como tudo se conecta como um todo. E aqui eu trago umas perguntas para toda vez que vocês estiverem desenvolvendo, vocês pensarem em arquitetura, vocês buscarem pensar onde isso começa, para onde isso vai, né? Onde, por exemplo, o lançamento de notas. Boletim, onde começa as notas, né? Onde começa essas notas do aluno? No lançamento do professor. Então, é você buscar seguir o fluxo da informação. Onde isso começa? No professor lançando nota.
Para onde isso vai? Para o boletim, para a nota da disciplina. E o que, que isso busca? Apresentar um resultado, que é aprovado ou reprovado. E qual a finalidade? Definir a aprovação ou reprovação do aluno, de repente para a direção, para o aluno ter visualização das suas notas, né? O que está acontecendo. Pensando em arquitetura, né? Em questão de manutenção, criação de código, contexto, isso já existe no sistema? Como eu trouxe ali o exemplo das telas que eu fiquei repetindo. Esse código, ele está repetindo, isso já existe? Isso pode ser aproveitado em algum momento? Eu preciso criar do zero ou eu posso utilizar algo existente? Com quais partes do sistema esse componente que eu estou desenvolvendo conversa? Ou ele vai precisar conversar? Então, toda vez que você pensar em arquitetura, é nessa construção, né? Nessa visualização, nesse fluxo da informação. E é muito importante vocês entenderem que o código, ele responde às perguntas. A arquitetura vai definir quais perguntas precisam ser respondidas. Com isso, programar não passa a ser só uma questão lógica, né? Você começa a entender que quando você começa a entender como tudo conversa, como tudo se comunica, você consegue aproveitar mais seu potencial de entendimento, né? De construção de sistema, desenvolvimento. E você não passa a ser um programador de código, mas sim ter uma mentalidade de desenvolvedor, né? Você consegue analisar o início, o meio e o fim, né? Você consegue saber buscar informação, você consegue saber organizar essa informação para que outras pessoas também consigam ter essa legibilidade, né? Ter um código. A arquitetura basicamente é isso. Claro, existem várias arquiteturas, vou ressaltar. Aqui é para vocês terem entendimento, né? Como módulo inicial, como introdução, né? De fundamentos, de como tudo isso é organizado, de como isso funciona por debaixo dos panos, para vocês associarem um pouco melhor. Para finalizar, vou trazer uma provocação para vocês. Lembrando que vocês já tiveram uma aula de programação orientada a objetos com o Lucas, então quero que vocês pensem, quando vocês olharem o sistema, o WhatsApp, aqui eu vou focar no Instagram, mas tenta olhar do lado da arquitetura, como isso foi pensado, como isso é reutilizado, se isso repete, se isso não repete, porque isso trabalha a mente de vocês para entender o caminho da informação, né? Quando você manda uma mensagem, quando você envia uma mensagem, mas enfim, a provocação que eu vou trazer para vocês é pensar no Instagram, tá? O botão curtir, onde ele existe dentro do aplicativo, tá? O botão curtir é só na foto? Ou ele aparece no comentário, no history? O comportamento visível, né, do visível, aquele que a gente vê, é o mesmo ao curtir um comentário, post ou history? O comportamento que a gente tem ali do curtir é o mesmo? Será que é diferente ou o mesmo componente? Será que o Instagram tem um botão de curtir para o comentário? Será que ele tem um botão de curtir para o post, um botão de curtir? Ou existe um pensamento que entende aquilo como um componente, né? Existe uma arquitetura que pensa em escalabilidade, em reutilização, reaproveitamento? E se amanhã o Instagram decidir mudar as regras de negócio da curtida, seja visual ou lógica, ele vai precisar mudar isso em todos os lugares? Ou ele já tem uma arquitetura definida de reutilização, de aproveitamento? Enfim, pensar dessa forma, o olhar arquitetônico, sabe? De você provocar a sua mente, não só um código, vou criar um botão de curtir, aqui não, mas pensar nisso, nele criando, nele crescendo, nele desenvolvendo, e como você otimiza isso. Porque se amanhã ou depois você precisar mudar isso, você não vai precisar ter trabalho procurando dentro de código, né? Se, por exemplo, na arquitetura monolítica, que fica tudo misturado, você não vai ter aquele trabalho tentando descobrir, reproduzir, criar, copiar e colar. Então, quando você pensar em arquitetura de projetos, sempre lembre-se disso. Onde isso começa? Com que isso conversa? Sempre volte aqui nessas perguntinhas para você conseguir se orientar e você ter uma clareza maior naquilo que você está desenvolvendo. Isso ajuda muito vocês a entender a programação novamente, não como escrita de código, mas como um sistema de informação, né? Como um fluxo de informação, uma cadeia lógica que começa, tem um meio e um fim, mas que tudo também pode conversar com o outro. Por fim, é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Valeu e até a próxima.